Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live que vai te ajudar a destravar o intestino, desinchar a barriga, fazer seu intestino funcionar bem, né? A você ficar saudável e tudo mais. Hoje é dia 29/4. E essa é a nossa 66ª live de 2025. Então, essa é a nossa live de número 66 lives já esse ano. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uso de laxantes. Na verdade, o que eu vou explicar um pouquinho, né, o que eu vou falar na live de hoje, na verdade surgiu em uma caixinha de perguntas que eu coloquei ontem, né? E uma pessoa me escreveu falando que estava utilizando sal amargo e que ela estava se sentindo melhor, que ela estava se sentindo bem, o que eu pensava sobre isso, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do laxante, sobre essa questão de usar laxantes para ir ao banheiro, o que eu penso, o que eu recomendo, o que eu quero falar para vocês em relação a isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que existem alguns tipos de laxante, tá? Então, existem laxantes que eles são irritativos da mucosa gastrointestinal, então eles fazem o seu intestino funcionar por conta de uma irritação que eles causam ali no seu intestino, tá? E existem os laxantes que são formadores de bolo fecal, que na verdade a gente chama de agentes formadores de bolo fecal, tá? Então, assim, os laxantes que são irritativos da mucosa gastrointestinal, eles vão normalmente promover uma diarreia, né? Então, você vai tomar esse laxante, e você vai ter uma diarreia, você vai ficar com o intestino muito solto, você vai fazer fezes líquidas, amareladas, normalmente você vai ter uma dor de barriga muito grande, né? Então, ele vai causar uma irritação no seu intestino, e naturalmente vai fazer você evacuar normalmente fezes não formadas, fezes líquidas ou amolecidas, amareladas. E ele vai causar uma cólica também muito grande, né? Então esses são laxantes que a gente chama de irritativos da mucosa gastrointestinal. E a gente tem os agentes formadores de bolo fecal, né? Os agentes formadores de bolo fecal, o que eles fazem? Eles são substâncias, eles são medicamentos, né, digamos assim, ou até mesmo suplementos, que eles vão sugar a água que está no seu intestino, formar o bolo fecal e assim fazer com que você vá ao banheiro, tá? Então, esses laxantes formadores de bolo fecal, agentes formadores de bolo fecal, eles são laxantes que não vão irritar o seu intestino. Então, eles não vão fazer o seu intestino funcionar através de uma irritação da mucosa gastrointestinal. Eles vão, na verdade, te ajudar a formar o bolo fecal para que você consiga evacuar, tá? Diferente de um laxante que promove a diarreia, que promove a irritação do trato gastrointestinal, por isso você vai ter cólica e aí, consequentemente, o seu intestino vai funcionar, né? Você vai ter uma cólica, isso vai te causar uma dor de barriga, uma diarreia, e aí, de fato, você vai conseguir ir ao banheiro, porém, não vai ser aquele cocô formadinho. No caso dos agentes formadores de bolo fecal, são como fala, medicamentos, né, que eles vão já formar o bolo fecal. Então, eles vão ajudar na formação do bolo fecal, ou seja, vão formar um cocôzinho bonitinho. Você vai ter a vontade de ir ao banheiro, mas é uma vontade natural, é uma vontade normal, tá? Não é aquela cólica, né, que normalmente os laxantes irritativos vai causar. Os laxantes irritativos, eles vão causar aquela cólica, aquela necessidade urgente de ir ao banheiro. Os agentes formadores de bolo fecal, não. Eles vão fazer com que forme as fezes, mas que você tenha uma dor, né? Você tem ali, sente que o seu intestino precisa funcionar, sente que você precisa ir ao banheiro, mas eles não vão te dar aquela urgência de evacuar, eles não vão te dar aquela sensação do seu intestino estar se contorcendo, do seu intestino estar doendo mesmo, né? Dolorido para ir ao banheiro, tá? Aí, gente, o que a gente tem que entender, né? Ontem, na caixinha de perguntas, uma pessoa, né, uma seguidora falou: eu estou usando sal amargo de 15 em 15 dias e eu estou me sentindo melhor, né? O sal amargo, ele é um laxante que promove diarreia osmótica, ou seja, ele faz essa cólica, essa torção no intestino,
para que você tenha dor de barriga e, consequentemente, vá ao banheiro. Então, ele é um laxante irritativo da mucosa gastrointestinal. Ele é um laxante que vai irritar o intestino e, por essa irritabilidade, ele vai levar ao funcionamento intestinal urgente, na maioria das vezes, né? E aí, o que acontece? Quando você começa a utilizar esse tipo de medicação, né, os laxantes irritativos, você normalmente vai ter uma melhora do funcionamento intestinal imediata, tá? Então, você vai sentir que tá funcionando, que tá dando certo, você vai falar, nossa, encontrei a solução para os meus problemas, né? Realmente tá funcionando, tá dando certo e é isso mesmo, é isso que eu vou utilizar. Só que com o passar do tempo, o que vai acontecendo é que o seu intestino, ele perde os movimentos peristálticos. Ele para de ter a capacidade de funcionar sozinho, tá? Por quê? Porque você tá sempre dando para ele um estímulo irritativo que tá soltando esse intestino, tá? Bom dia, Lu. E aí, consequentemente, o seu intestino ele desaprende de funcionar sozinho. Porque ele fica esperando com que você dê aquele medicamento para ele, que você dê aquele estímulo para ele, que vai fazer ele funcionar muito rápido, que vai fazer ele funcionar de uma forma muito exacerbada, rápida e promovendo esse alívio imediato, né? Então, promovendo essa diarreia que vai aliviar ali naquele primeiro momento, mas que, consequentemente, não vai fazer com que ele funcione ao longo da vida, ao longo prazo. Então, quando você começa a utilizar um laxante que causa irritação na mucosa, ele vai naturalmente funcionar. Então, no primeiro momento, você fala assim, encontrei a solução para os meus problemas. Depois disso, ele vai deixando de funcionar, porque o seu intestino vai perdendo a capacidade de fazer os movimentos peristálticos sozinho, né? Por isso que dentro do método DRA, a segunda fase do método se chama estimulação funcional, que é uma fase, né, que é um momento que a gente estimula o seu intestino a funcionar de forma natural. A gente estimula os movimentos peristálticos desse intestino, tá? Então, gente, o laxante, ele vai, na verdade, fazer o contrário. Ele vai fazer você perder os movimentos peristálticos, né? Os laxantes irritativos. Ele vai fazer você perder os movimentos peristálticos. Então, no primeiro momento, ele vai te ajudar a funcionar. Só que depois, você vai ficar dependente dele, como todo medicamento. Quando você vai tomando ele por muito tempo, né, por vários e vários dias ou com uma frequência muito grande, ele para de ter aquele efeito que ele tinha no começo, né, justamente porque ele irritou o seu intestino, mas ele não conseguiu tratar a causa daquele intestino preso, tá? Então, a gente precisa entender que no primeiro momento, sim, vai te salvar, mas depois vai acabar travando ainda mais o seu intestino e ele pode ficar mais preso do que ele era antes, né? Então, se antes ele funcionava a cada 3 dias, você tomava o laxante a cada 3 dias, talvez agora ele vai ficar sem funcionar muito mais do que isso e, de fato, se você não tomar laxante, você não vai conseguir ir ao banheiro, tá? Então, começou a usar laxantes e teve um resultado muito expressivo no começo, cuidado, porque pode ser que daqui a pouco isso trave de novo, ele piore e o seu intestino só consiga funcionar com medicação, tá? A Lu falou, laxante é um verdadeiro mal para a nossa saúde. Estou feliz em me cuidar e conhecer os protocolos para me tratar e ficar bem. Isso mesmo, né? Minha aluna tá aí super maravilhosa, conseguindo fazer e aplicar tudo. Atividade física e alimentação de boa qualidade com balanço e consciência. Exatamente. E estratégias nutricionais também, né, gente? Porque muitas vezes a pessoa come de forma saudável, ela tá ali, ela até se alimenta bem, mas ela não sabe fazer isso de forma estratégica. E por isso que o intestino não funciona, tá? Então, cuidado com esse uso crônico, esse uso regular de laxantes, porque pode ser uma coisa que vai piorar o funcionamento do seu intestino a longo prazo. No primeiro momento pode até ter algum resultado, mas a longo prazo pode ser que piora e que depois, de fato, você não consiga ir ao banheiro de forma alguma, nem com laxante, nem sem laxante, e acabe formando bolo fecal, né? Acabe não formando bolo fecal, não fazendo o seu intestino funcionar de forma natural, tá bom? Então, cuidado ao utilizar laxantes, sempre lembrem-se que o normal é que nosso intestino funcione, né? Se o seu intestino não funciona, é porque alguma coisa está errada. Seja uma questão hormonal, seja uma questão alimentar, seja, enfim, qualquer outro tipo de questão que pode estar fazendo o seu intestino ficar travado, tá bom?
Então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje, né? Lembrando que amanhã, 7h30 da manhã, também tem live, né? Eu faço live de segunda a sexta, 7h30 da manhã. São lives sempre focadas em te explicar, em te ensinar algo sobre o funcionamento do intestino, para você destravar o intestino e desinchar a barriga. E eu desejo uma terça-feira abençoada, iluminada para vocês, que seja um dia incrível, que dê tudo certo, que Deus esteja com vocês. E até amanhã, às 7h30 da manhã. Tchauzinho!